E aí pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. A galera que tá pegando no gravado aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, sejam bem-vindos. Mais um vídeo aqui do nosso canal. A gente está numa série aí mostrando o nosso novo treinamento, o Comando Eletrônica 2.0, onde a gente vai ver aí não somente o módulo garçom, aquele que o garçom geralmente usa para atendimento, para fazer ali a gestão das mesas no estabelecimento comercial, numa lanchonete, não, enfim, num bar, num restaurante. A gente nesse treinamento nós vamos ver também a parte da cozinha, que a gente já viu, o monitor de preparo na aula anterior. Nós vamos montar também um cardápio digital, onde o consumidor final vai poder ter acesso a um aplicativo que você, como software house, vai fornecer ao seu cliente, né? Então o restaurante, né? O cliente do restaurante, que é seu cliente, né? Ele vai poder ter acesso a um cardápio digital super simples, algo que fica mais profissional, melhor do que a gente compartilhar em um PDF simplesmente com o cliente final. Então a gente vai mostrar isso também e vamos montar um mini PDV, né? Eu digo mini PDV porque a gente não tem aqui, não vamos entrar na parte fiscal, na parte de meios de pagamentos nesse treinamento, enfim, então a gente vai fazer a parte mais tranquila aí de fazer, que é trazer os dados, trazer a comanda, né? Então eu mostrei aí na aula anterior, a gente mandou confeccionar especialmente aqui as comandas que a gente costuma ver aí no dia a dia, né, em uma padaria, por exemplo. Então eu mandei confeccionar aqui. Eu quero mostrar como é que usa essas comandas aqui físicas, né? Tô também aqui com um leitor de código de barras da Eugene, aqui bem legal. Você poderia utilizar qualquer outro equipamento aí da sua confiança, enfim. Mas esse é um equipamento que eu gostei bastante. Ele é super rápido, né? Eu vou simular aqui, eu imprimi alguns códigos de barra simulando, né? Eles vão simular aqui os produtos ali numa padaria, num caixa, né? Para você bipar, enfim. Então eu cadastrei alguns produtos aqui fictícios numa base de dados, onde a gente vai ter a condição de, nesse exemplo, nesse modelinho aqui, mostrar como que eu bipo tanto a comanda, né? Quanto um item a mais, né? Então imagina aí você indo numa padaria, você almoça ali ou toma um pão na chapa, né? Um café com leite, um pão na chapa ali, enfim, você chega com a comandinha, né? Pega a comandinha ali na hora que você entra no estabelecimento. Depois você vai até o caixa pagar e de repente você pega um chocolatinho ali, alguma coisa, enfim, então o caixa, né, o operador ali, ele vai bipar sua comanda para ver o que tem nessa comanda e vai bipar algum produto que tem ali, um cigarro, um chaveiro, né? Hoje em dia as padarias vendem de tudo, restaurante tem bala, tem chocolate ali, né? Enfim, você tem outras atividades, outros produtos ali que você pode bipar. Então eu vou te mostrar como é que faz isso na prática durante todo o treinamento, vou mostrar como montar essa aparência aqui, que você vai ver logo em seguida, tá? Vou mostrar para você uma telinha aqui que a gente vai montar, eu vou te mostrar como ela funciona. E ao longo de todo esse treinamento a gente vai montar também o servidor, né? A parte do servidor Horse. A gente migrou aí todos os nossos treinamentos para o Horse. É uma ferramenta fantástica, um framework fantástico. Aumentou aí em até 7 vezes aí a velocidade de acesso aos nossos bancos de dados, ao que a gente trabalha no dia a dia, então melhorou demais, sem contar com a facilidade de você trocar de uma versão para outra de Delphi, sem você precisar instalar um monte de componente, enfim, você instalar uma pancada de coisa no seu Delphi, então fica muito mais fácil para você migrar para uma versão mais nova, né? Então, deixa eu te mostrar aqui a janelinha, deixa eu colocar ela aqui ó, de lado, tá? Então é essa daí a janelinha que eu vou mostrar algumas dicas legais nela, ok? E uma coisa legal que eu quero te falar também, né, enquanto você assiste aí o vídeo, marca aí se inscreva no canal, marca o sininho, comenta aí pra gente, né, comenta aí nos comentários desse vídeo. Então se você tem alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, comenta, porque eu tô sempre respondendo os nossos alunos aqui, tá? E na descrição desse vídeo você tem todas as informações sobre o treinamento, link de compra, onde comprar, como é que funciona o suporte, todas as informações estão aí, tá bom?
Beleza? Então, ó, aqui embaixo também, você deve estar vendo agora embaixo da câmera aqui da minha webcam, você está vendo um QR Code. Então, se por acaso você caiu aí de paraquedas, esse QR Code leva diretamente para o site, onde você vai ter todas as informações sobre esse nosso treinamento aí, o Comando Eletrônica 2.0. Beleza? Vamos lá? Deixa eu fazer uma demo super rápido aqui com você, ó. O que a gente tem aqui, né? Eu coloquei um painelzinho aí com os produtos, né? Produto, quantidade, unitário e total. PDV, geralmente você tem pequenas mudanças, nuances aí entre um tipo de sistema e outro. Às vezes você vai para um PDV numa casa de material de construção, aí você migra para um restaurante e às vezes tem algumas coisas diferentes. Então, basicamente aí, que você precisa mostrar o nome de produto, quantidade, unitário e total, né? O valor total ali, dependendo do tipo de estabelecimento, o tipo de empresa que você vai construir o seu sistema, você pode ter uma ou outra informação a mais ou a menos, enfim. Mas na essência, né, o PDV ele tem que funcionar dessa forma aqui. Nesse caso, eu estou colocando à esquerda aqui o nome do cliente, então eu estou pressupondo aí que o cara chegou ali e tal, e tem a comandinha, aí, né, o operador, o garçom quis ser gentil, qual que é o seu nome, em que nome que eu coloco essa comanda, né? E você pode, evidentemente, tirar essa informação se você não achar pertinente, né? Mas o número da comanda é o número que está ali, então vocês devem estar vendo ali 001, então tem aqui 001 também, a minha comandinha, tá? Essa comandinha eu mandei fazer, mandei fabricar numa empresa aí que depois eu vou mandar o link para vocês da empresa, né? Eu não estou ganhando nada, não ganho comissão nem nada, enfim, mas é uma empresa que eu mandei fazer os comandos, achei super rápido o material, a velocidade de entrega, de confecção, enfim, e com uma qualidade muito boa também. Depois eu vou deixar no link para vocês aí, não é tão caro, né? Não paguei tão caro aqui. E aí eu consegui eu mandei fazer a numeração, né? Como a gente está vendo aí, o código de barras, e também eu coloquei aqui um QR Code, né? Eu só pequei aqui, pedi para eles colocarem o QR Code no cantinho direito, ficou pequenininho, eu deveria ter colocado ela maior, né? Então você consegue conversar com essa empresa e mandar fazer a arte como você acha mais conveniente, tá bom? Tô usando aqui um leitor de código de barras da Eugene, ele está conectado aí na minha USB do meu equipamento. Esse mini PDV que eu criei aqui é em FireMonkey, tá? Eu estou rodando ele aqui no Windows. Ele está construído em FireMonkey, então se você quiser compilar ele para um equipamento Android, você tem essa possibilidade também. Justamente por isso que eu desenvolvi tudo em FireMonkey, que tá tudo em FMX. Então, Adriano, eu tenho um equipamento do meu cliente comprou um D2S Mini, aqui vocês não vão conseguir ver que o equipamento é grande, né? Não dá para ver, mas ele está aqui do meu lado, tem um D2S Mini da Tectoy, ou a versão Lite, né? Ele não tem a gaveta de caixa, mas tem impressora, enfim, é um equipamento de 15 polegadas, bem legal também. Eu tenho aqui um M8 da Eugene, ó, ele está desligado aqui, mas depois eu vou mostrar para vocês aí um outro videozinho com esse mesmo PDV rodando nesse equipamento, né? Ele é menorzinho, 8 polegadas, mas também dá pra gente adaptar o tamanho, deixar ele bem legal aí pra você, tá bom? Então tem bastante coisa legal que a gente pode fazer aí com esse projetinho, beleza? Bom, o que eu coloquei aqui, ó? No canto direito inferior aqui eu coloquei alguns botões, tá? Trocar mercadoria, ajuda, cancelar, eu só coloquei alguns botões aqui, o texto é menos importante, o mais importante aqui é o design do botãozinho, ficou bem coloridinho, bem legal, e bem fácil do operador final entender, né? Então aqui o que tem de funcionalidade? O botão cancelar e o botão pagamento, que abriria a janelinha para poder efetuar o pagamento ali com cartão, com débito, etc. Enfim, então o objetivo central aqui é você entender, eu te mostrar como foi feito esse botão, enfim, para ficar bem facinho para você, tá? E o botão cancelar, eu clicando nele aqui, ele vai zerar o meu PDV aqui para eu poder passar uma outra conta, tá? Aqui eu não coloquei um login, né? O correto seria ter um login aqui, um botão para abrir o caixa, tá? E aqui do lado esquerdo eu estou só simulando com texto fixo aqui um suposto operador entrando no sistema, né? Então tem ali o 027 e a Maria do Socorro, né? A operadora que está
operando esse caixa nesse momento, tá? Então aqui, ó, se eu colocar aqui, pegar o meu leitor, né, e bipar, ó, ele bipou, tá? O que que ele fez aqui? Ele já foi no meu servidor Horse, que está aqui, ó, rodando por trás, tá? Vou ver se eu consigo colocar um do lado do outro. Ele está bipando ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, mostrar ele bipando. Deixa eu pegar a comanda 2. Ah, eu tô com a tela, não está focada, né? Então deixa eu só focar ela aqui. Espera aí, deixa eu colocar ela de lado para você poder visualizar. Aqui. Aumentar um pouquinho aqui, ó. Colocar ela para baixo aqui, só para você poder ver ele interagindo ali, tá? Então, ó, comanda número 2, ele tem uma pizza 3 queijos ali. Comanda número 1, aqueles outros itens. A comanda número 3, acho que tem um item só. Aí, ó, 4 queijos, pizza 4 queijos. E a comanda número 4, acho que ela tá vazia, tá vendo? Então ele só mostrou pra gente ali vazia. Ele foi até o servidor Horse e mostrou aqui como 404, né? Ou seja, ele foi até o servidor, procurou os itens da comanda 4004, mas ela tá vazia, né? Não foi utilizada essa comanda. Então ele retorna aí naturalmente um 404 e eu trato na aplicação. Olha, se for 404, limpa a tela aí e tal, mostra que a comanda está vazia, enfim. Então você pode fazer alguma operação em relação a isso, tá? Se eu colocar aqui novamente a comanda número 1, ó. Aí, beleza. E eu posso também, né, clicar aqui, eu quero adicionar um produto a mais, né? Então, ó, eu vou tentar bipar aqui, não sei se a luz vai ajudar muito, mas, ó, produto não encontrado, acho que esse aqui não está realmente cadastrado. Deixa eu pegar um outro aqui. Deixa eu ver qual que está cadastrado. Aí, beleza, ele achou aqui, ó, eu não tenho nenhuma, não coloquei o nome do produto, né, mas ele está mostrando para mim aqui, R$2,50 é o valor de um dos produtos que eu tenho cadastrado lá, né? Eu teria que, evidentemente, adicionar ele na linha, não estou adicionando aqui dentro do miolo ainda os códigos estão muito próximos aqui também, né? 2,45, deixa eu ver se tem mais algum aqui, 7,80. Se você observar aqui embaixo, né, um pouquinho acima aí do botão incluir, ele vai mostrar pra gente ali o produto que está sendo bipado, tá? Ver se ele pega mais um aqui. Aí, 7,89, 2,45, e aí, 4,85, assim vai, né? Ok? Então, no outro momento, eu vou mostrar ele indo lá no servidor, né? Nesse momento, ele já está trazendo para mim os dados desse produto. A única coisa que eu não estou fazendo aqui é printando ele dentro do miolo aqui dos itens, né? Da grade dos itens desse produto. E também não estou colocando o nome do produto em nenhum lugar, tá? Então, esse é a única coisa que eu não fiz aqui nessa parte, tá? Mas fique despreocupado que durante o treinamento a gente mostra tudo isso, como que funciona, como que a gente faz isso, tá? O que eu estou fazendo basicamente é indo até o servidor, deixa eu ver se eu abro aqui o Postman para te mostrar. Ó, que eu estou indo no servidor, eu tenho aqui um código de barras, né, um endpoint aqui de código de barras, tá? Esse aqui está buscando online, né? Esse aqui está buscando offline. Então, quando eu dou aqui um send, né? Então, pela aplicação, pelo nosso leitor de código de barras, eu pego o número desse código de barras, vou no servidor Horse, procuro o produto lá dentro, faço um select no banco e devolvo este JSON aqui, ó. Tá? Estou devolvendo o ID desse produto, o nome desse produto, uma descrição, tá? O valor unitário dele e o código de barras que foi bipado, tá? Então, mais uma vez, né, a única coisa que eu não estou fazendo é incluindo aqui, nesse momento, dentro da grid, tá? Eu teria que colocar aqui no botão incluir, para ele bipar e colocar lá dentro, tá? Então, só isso, tranquilo? Mas eu vou te mostrar como é que faz isso durante todo o treinamento. Fique bem tranquilo em relação a isso, é bem sossegado mesmo, tá? Beleza? Então, eu quero te apresentar aqui, ó, eu vou minimizar esses caras, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Quero te mostrar a estrutura do nosso servidor Horse e quero te mostrar a estrutura também do PDV, tá? Do PDV aqui, como é que ele está funcionando, tá? Você vai perceber que eu tenho uma única tela, tá? Eu tenho aqui um data model principal, que eu chamei de service.geral, não tem muita coisa que colocar aqui nessas janelas, né?
e coloquei aqui também então um arquivinho de constantes numa pastinha chamada infra, tá? Mas vamos para o servidor primeiro, para você poder entender. Então o que a gente está fazendo aqui? Ó? Eu tenho separado em pequenas camadas no servidor, tá? A gente está separando aqui em controllers, onde eu registro todas as rotas dos endpoints, né, que eu vou utilizar aí, que eu vou prover para minha aplicação cliente, tá? E esses controllers, eles fazem as chamadas, as funções que estão dentro da nossa camada DAO, da nossa camada Data Access Object, ok? Então eu vou lá e busco essas informações. Então esse é o cara que realmente faz o select no banco de dados, pega a informação ali, transforma em JSON, devolve para o controller e o controller devolve através do res.send para a aplicação que está chamando isso, tá? Então, do jeito que a gente está fazendo, eu poderia desenvolver o meu client em React, em Flutter, em qualquer, próprio Delphi, claro, né? E em qualquer outra linguagem que você achar mais conveniente. Então, eu estou devolvendo num padrão, né? Que qualquer aplicação, qualquer linguagem consiga ler isso facilmente, ok? Então, beleza, vamos ver como é que está a estrutura desse servidor, tá? Esse aqui é o DPR, né? Então tem aqui os middles que eu estou utilizando, tá? Eu estou utilizando aqui uma autenticação básica, evidentemente na aplicação final é legal você colocar uma camada de segurança mais alta aqui, nesse caso eu aconselho um JWT, enfim, mas para que nós possamos fazer os nossos primeiros exemplos, um Basic Alpha aqui vai ajudar bastante, tá bom? Então aqui eu registro o log, né? Estou fazendo aqui o registro dos logs, como que eu quero que ele trabalhe, tá? E aqui mais abaixo eu estou executando ele na porta 9000, tá? Estou registrando aqui os meus controllers, ok? E estou colocando uma mensagem na tela ali, beleza? As conexões, as informações de conexão com o banco de dados, eu estou usando um arquivo de config no diretório da aplicação Horse, tá? No exe, no mesmo diretório do exe da aplicação Horse, ok? E aí eu estou utilizando, para facilitar o trabalho, estou utilizando a minha própria biblioteca de conexão, tá? Que é a chamada ADR Connection. Se você não quiser utilizar o ADR Connection, você pode utilizar tranquilamente aí um data module, tá? Você, abrindo aqui, por exemplo, o DAO de pedidos, você não vai ver componente aqui porque é uma classe, né? É uma unit e eu escrevi a classe aqui dentro, tá? Se você quiser trocar, você pode trocar por um data module, põe aí os seus componentes de acesso a dados. Recomendo sempre você criar um data module base, que tenha só a conexão com o banco, e aí um data module para cada entidade do banco que você vai trabalhar, para cada recurso. Um data module para pedidos, um data module para comandas, um data module, e aí você vai instanciando esses caras à medida que você precisa durante os requests da sua aplicação. Beleza? Então fica aí a dica para você, tá? Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui somente um dos primeiros endpoints aqui, o de pedidos, tá? Então aqui, para você entender a estrutura, eu tenho um registry, né, para ele registrar as rotas para mim, ele está lá no finalzinho, tá aqui, ó. Então aqui eu tenho todas as rotas, isso é legal porque a gente encapsula todos os endpoints desse recurso dentro de um controller e você tem tudo separadinho, bonitinho e organizado, tá? Aqui eu tenho os endpoints de GET, todos os de GET aqui, né, do pedido, tá? Eu tenho aqui também um GET para itens, né? Eu quero trazer os itens do pedido tal. Então, barra pedidos, barra o número do ID desse pedido, barra itens, ele vai devolver um JSON com os itens daquele pedido que você passou na rota, tá? Então, ele vai funcionar dessa forma. Aqui a gente vai criar uma rota nova, eu vou mostrar aí como é que a gente estrutura isso, tá? E aí, essas rotas, elas têm esses métodos aqui, tá? Que aí, a nomenclatura eu uso sempre dessa forma, eu acho mais fácil. Então, o list é o nosso get, então traz todos os dados. O find, eu vou procurar um determinado recurso, né, com um determinado ID, então eu quero o pedido número 1, pedido número 2, pedido número 3, e assim vai, né? Aí eu tenho pedido barra mesa, barra o ID da mesa, eu quero todos os pedidos da mesa X. Por que, Adriano? Porque na mesa pode ter mais de uma pessoa sentada ali, né? Um grupo, por exemplo, de uma empresa, e você tem uma comandinha para cada pessoa ali da mesa, né? Então eu quero trazer todos os pedidos, todos os itens, né? Tudo que está
naquela mesa número X ali, tá? Então você tem essas possibilidades. E aí, dependendo de como você trabalha no dia a dia, dependendo de como é no seu estado, na sua cidade, isso não muda muita coisa, mas, enfim, às vezes tem alguma nuance, alguma forma diferente de trabalho. Aí fica bem a seu critério, fica bem fácil de você adaptar aí para a sua realidade, tá? Então, temos todos os endpoints aqui. Esses endpoints são apontados para as rotas internas, para os métodos internos. Então, eu vou pegar só o método list aqui para você poder entender, e o restante vai ficar bem fácil, tá? Vou pegar aqui, ó, o list. Eu costumo colocar uma ordem aqui, sempre a mesma ordem, tem o meu próprio padrão, então tá tudo na ordem de declaração aqui em cima, tá? Nesse caso aqui eu não tenho uma classe, né? Então eu coloco sempre de cima para baixo aqui organizado. Listagem, find, o insert, o post, né? A alteração, enfim. Então eu coloco tudo numa ordem bem organizada aqui, tá? O list aqui, o que eu estou fazendo? A minha classe a gente cria uma classe, eu sempre chamo ela de ADR com DAO e o nome do recurso que eu quero trabalhar. Nesse caso aqui eu criei como pedido, tá? Então eu preciso de uma instância dessa classe e eu preciso de uma instância de um connection. A minha biblioteca, ela instancia em runtime, né, os componentes que eu preciso para acesso a dados, o FD Connection e o FD Query, tá? Então eu instancio isso em tempo de execução, uso, faço o select, faço tudo que eu preciso fazer, mato esses caras e devolvo o JSON para a aplicação que está criando, tá? Então eu não preciso ficar arrastando componente, fica bem fácil, enfim, a gente trabalha com interface aqui, fica bem tranquilo, tá? E fica bem leve também. Então, aqui eu criei um result do tipo tJSONArray, esse é o que a gente vai devolver para a aplicação cliente. Eu instancio, então, a minha classe, né? Nesse caso aqui eu estou instanciando aqui uma classe do tipo connection, tá? E eu quero, esse getConnectionInFile, ele vai pegar os dados de configuração do banco de dados para poder instanciar isso junto, né? Então, nesse caso aqui eu estou usando um Firebird, eu poderia ter colocado um Postgres, enfim, qualquer outro banco de dados. E aí ele vai instanciar essa conexão já com os dados das credenciais desse banco de dados. Tá? Dou um connect aqui, né? Encapsulado nessa classe, né? Eu tenho um FD Connection, tá? Tá tudo lá encapsulado bonitinho ali dentro da nossa classe, certo? Faço a instância então do ADR Connection, ADR com DAO pedido, passando para ele qual que é o connection, tá? E aí nesse caso estou passando um FD Connection encapsulado, tá? E chamo então um método list que está dentro do meu DAO. Então só atenção com isso daqui, ó, do list aqui no controller, list lá dentro do meu DAO, tá? Faço o que tem que fazer, se tiver algum resultado eu devolvo ok, e devolvo qual que é esse resultado, se não, devolvo um not found ali, um 404, tá? Então, basicamente essa é a estrutura de todo o treinamento em todos os endpoints que a gente tem. O que vai mudar aí é uma ou outra coisa em relação a insert, update, então muda aí por conta dos parâmetros que você precisa receber, mas basicamente essa é a estrutura. Bem simples, bem fácil de trabalhar. Vamos pegar aqui o DAO pedido. Ó, DAO pedido, eu já tenho aqui uma classe, que é o TADR Connection DAO pedido, que ele herda do DAO base, tá? E aqui eu tenho os métodos list para pegar todos os pedidos, find para pegar um pedido específico, né? Eu passo o ID desse pedido, ele traz para mim, pedidos mesa, e aí você vai criando os seus métodos como você acha mais conveniente, tá? Para cada uma das funções que você precisa construir na sua API, beleza? Tranquilo. Vamos pegar o list aqui para você entender. Olha só como ele fica simples. Todo esse daqui é o código para trazer um JSON, para enviar um JSON do servidor para a aplicação cliente, né? Esse é todo o código que a gente precisa para poder fazer o select no banco, pegar os dados, transformar em array, né, em JSON array e devolver para a aplicação cliente. Aqui eu tenho um select, tá? Select comum aqui, minhas tabelas são todas pequenininhas, né? Tabela de curso, normalmente ela é pequenininha porque eu coloco só os dados ali realmente para o aluno entender como é que funciona. Na real você vai ter todos os campos aí
no seu dia a dia, né? A gente sabe que o meu select, eu trago todos os pedidos que estão em aberto, tá? Ou que estão com status confirmados, né? E aí eu tenho aqui o meu order by IB. Nada muito complexo, bem simples. O que eu faço aqui? Ó? Eu crio uma variável do tipo tDataset, ela vai receber aqui esse fQuery ponto, eu passo para ele qual que é o select que eu quero executar e eu dou um open dataset. Pronto. A partir desse momento aqui, dentro desse dataset aqui eu já tenho um fd query com os dados já carregados dentro dessa variável, tá? Que tem um fd query lá dentro, tá? Encapsulado. E aí é só eu chamar o método toJSONArray desse cara, passando isso para o result, tá? Adriano, de onde você tirou isso daqui? Dataset Serialize, tá? A gente está utilizando aqui o Dataset Serialize, tá? Porque fica muito mais fácil, muito mais rápido de você trabalhar. E na aplicação cliente a gente está usando o Dataset Serialize e também o REST Request for Delphi para fazer os requests ao servidor. Muito fácil. Meia dúzia de linha ali, 2 linhas, 3 linhas, dependendo do que você vai fazer. Você já matou, já fez o request, já trouxe os dados, carregou, tá tudo tranquilo. Beleza? Então, essa é a estrutura do servidor. Todos os endpoints estão estruturados dessa maneira, né? Então, se eu te mostrar aqui, por exemplo, ó, vou te mostrar o list pedidos produção. Esse endpoint a gente usa na cozinha para mostrar ali as mesas e os pedidos de cada mesa, tá? Então, ele é um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais extenso aqui. Basicamente, eu tenho o meu select com o select do... um dos selects aqui que é feito no pedido, tá vendo? Tem um select no pedido e tem um select aqui com os meus inner joins para poder trazer todos os dados ali e mostrar na janela lá da cozinha essas informações. E aí a gente faz aqui todo esse trabalho de capturar as informações. Aqui eu estou criando um JSON especial, porque nesse caso que eu estou mandando o master detail, né, o item e os itens desse item num único JSON, e a gente captura isso na aplicação cliente e mostra isso na tela. Então, para você ver, um master detail aqui com pouquíssimas linhas de código você faz tranquilamente. Isso ainda porque eu não quis usar o esquema de master detail do próprio Dataset Serialize, que seria até mais fácil de fazer. Né? Você liga os componentes ali via master detail, como a gente faz no dia a dia, e o próprio Dataset Serialize cria para a gente o JSON. Aqui eu quis ser um pouquinho mais específico, tá? Fiz algumas coisas diferentes aqui, então acabei usando de forma mais manual, programando de forma mais manual, tá? Então, basicamente é isso, tranquilo, sem problema nenhum, beleza? Então, ó, o que eu quero fazer com você aqui? Deixa eu mostrar rapidinho também o PDV, ó. Mostrar ele aqui para você. O que eu tenho aqui? Uma service geral, tá? Então é só um data model aqui com o que eu preciso trabalhar em memória, tá? Isso aqui é suficiente para o treinamento, né? Mais uma vez falando, um sistema real, né, final, aí a gente tem evidentemente muito mais tabelas aí, né? Enfim, tem a parte de pagamento, tem a parte de emissão da nota, tem um monte de coisa histórico, enfim. Mas isso aqui é suficiente para a gente poder entender a estrutura, a arquitetura do sistema, e depois vocês seguem sozinho aí no treinamento montando o seu produto final aí para o seu cliente, tá? Então aqui eu estou trabalhando tudo com dados em memória, não tem necessidade de eu gravar isso no banco de dados local, isso vai estar rodando no caixa ali da padaria, do restaurante, da lanchonete, enfim, então não tem necessidade da gente trazer o dado do servidor e gravar localmente. Então a gente está usando tudo em memória aqui, né? O nosso FD Main Table, a gente faz todo esse trabalho, faz todo o controle e aí fica tranquilo, tá? Código fonte disso, então eu vou te mostrar rapidinho aqui, ó. O que eu tenho? Um método para buscar comanda, e aí eu passo o ID da comanda. Então quando eu bipo aqui a minha comandinha, eu pego o número que está aqui no código de barras, né? Que vai estar 1 aqui, passo para esse método vai fazer o que? Ele vai lá no servidor, vai dar um request lá no servidor Horse, vai pegar os dados dessa comanda, né? E vai ver o que tem lá nesse pedido, né? Então eu vou lá, comanda número 1, o que tem nesse pedido, né? Nessa comanda? Tem um chocolate, tem um buffet. Então ele vai trazer esses dados e devolver para a gente, tá? E eu tenho busca produto,
que é o que a gente viu aqui bipando um produto qualquer ali no caixa, no estabelecimento comercial. Então aqui nesse caso eu passo o produto, tá? O ID desse produto. Eu estou passando como string aqui por conta do endpoint, eu já estou transformando em string direto ali para poder fazer a chamada. E se eu tiver marcar ali a opção que eu quero bipar um código de barras, né? Então ele vai pegar esse valor e vai chamar o segundo endpoint lá no servidor e vai chamar por código de barras. Tá? Então tem um endpoint para procurar o produto pelo ID do produto e outro endpoint para procurar pelo código de barras. Ok? Bom, beleza. Então deixa eu te mostrar aqui um pouquinho do código do buscar comanda. O que eu estou fazendo aqui? Né? Eu preparo aqui minha tabela de memória, né? Enfim, nada muito complexo. E aqui eu estou fazendo o meu get ao servidor Horse, tá? Então o que eu estou fazendo? Estou usando o dataset REST Request for Delphi aqui. Aqui eu passo para ele qual que é o URL padrão, tá? Então tem uma constante no sistema aqui com essa URL, ela poderia ser diferente também, ó. Eu tenho aqui o localhost 9000, o meu usuário e senha do meu Base Authentication, tá? Isso aqui poderia ser uma configuração do sistema, uma tabela no sistema, um arquivo INI, um arquivo XML, enfim, um arquivo que você pudesse ter como configurar qual que é o IP, qual que é a porta e o usuário e senha do Basic Authentication. Então aqui, para facilitar, coloquei numa constante e fica tranquilo aí seu critério como você quer criar isso, tá? Beleza? Passo para ele o resource. O que é o resource? É um recurso que eu quero consumir lá. E nesse recurso eu já estou encapsulando tudo aqui, o endpoint completo, né? Aqui eu estou colocando, vai ser o meu Basic Authentication, aliás, o base URL, dois pontos, a porta, barra pedidos, barra comanda, barra, e aqui eu estou colocando um coringa, né? E esse coringa aqui é o ID da comanda. Então eu vou chamar esse endpoint, estou passando aqui o meu Basic Authentication, tá? Content Type Accept Application JSON e dou um get, tá? E aí eu avalio essa resposta do servidor e populo as minhas tabelas localmente com meu dataset em memória, tá? Também poderia fazer isso aqui via dataset serialize, tá? Eu preferi fazer aqui na mão, às vezes algumas coisas eu prefiro fazer na mão aqui, eu prefiro ter um maior controle, enfim. Então aqui eu estou só dando insert nos meus dois datasets aqui de pedidos e itens de pedido. E aí isso vai ser mostrado na tela, tá? A minha telinha, ela tá ligada aqui por bind, tá? Então aqui o meu string, eu tô com um string grid que ele tá ligado por bind naqueles dois datasets ali, tá? Então, na verdade, um dataset de itens do pedido. Então ele mostra ali o que tem naqueles itens do pedido. Beleza? Então basicamente é isso, né? Toda vez que eu bipo, vou até mostrar aqui a codificação rapidinho do bip, né? Deixa eu colocar aqui para você visualizar. Ó. Então aqui eu tenho o buscar comanda, né? Então aqui na tela principal, o meu buscar comanda, eu recebo a comanda aqui, tá? Através do bip, né? Eu tenho um método no keyform, né? No keydown desse formulário, passo para ele o ID da comanda e passo para o meu service geral. Eu tenho um método com o mesmo nome lá, buscar comanda, e passo para ele. Ele vai lá no servidor, pega o JSON com os dados dessa comanda e traz para cá. Se tiver dados, eu populo, então, atualizo os dados da janela, né, que são os labels aqui, ó. Eu tenho os labels de totais, etc, né? Então eu faço aqui, populo esses dados, tá? Coloco aqui as informações, né? E aí o usuário final já pode fazer alguma coisa com esse pedido que está na tela, né? Adicionar um novo produto, enfim, e assim por diante. E aqui eu estou ajustando aqui a minha grade, só para poder dar um visual melhor ali, as minhas colunas eu estou ajustando, tá? Se eu pegar aqui o buscar produto, tá? O buscar produto, o que ele faz, né? Eu chamo o método buscar produto dentro do service geral, tá? E aí novamente ele vai lá no servidor Horse, pegou ali o código do produto, né? Vai lá no servidor Horse, chama aquele endpoint e recebe os dados daquele produto, tá? E aí nesse momento eu posso usar, trazer foto do produto, valor,
NCM, posso trazer todas as informações desse produto, né? Informações para poder fazer o lançamento da nota fiscal eletrônica, né? Informações de imposto, IPI, enfim, né? O que você tiver aí de imposto e tal, você vai utilizar também nesse JSON. O meu JSON aqui está retornando 4 informações só do produto, tá? Para facilitar aí o entendimento. O foco principal é você entender a estrutura, a arquitetura nesse produto, nesse curso, tá? Entendendo toda essa arquitetura, aí fica muito mais fácil para você sentar e colocar as regras reais ali no seu produto final, tá bom? Então fique bem tranquilo. Então aqui eu estou só atualizando tela, nada mais, tá? Adriano, você não está usando Synchronize aqui para atualizar a tela, né? Thread.synchronize, eu estou aqui com 3 labels, né? Então não tem necessidade de a gente colocar uma thread nesse momento, né? Então tem coisas aí que são tão simples que a gente acaba não utilizando no dia a dia justamente porque não há tanta necessidade, tá? E se caso esse produto não existir, eu dou aqui o show message produto não encontrado, tá? Então não tem segredo muito grande aí nesse desenvolvimento, é mais detalhezinhos que você precisa ver numa entrada de dados, né, num request ao servidor. Então não tem essa parte é bem simples de você entender, e tenho certeza que com as explicações do treinamento, com as explicações que a gente dá ali em todas as aulas, você vai entender isso mais facilmente e você vai conseguir aplicar isso, né? Eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar isso em qualquer outro sistema que você tiver aí. Então, Adriano, eu quero migrar minha aplicação para 3 camadas, eu quero migrar a aplicação para nuvem, eu quero criar um servidor robusto aí que atenda bem as requisições, tranquilamente, tá? Então, com toda essa estrutura, com todo esse aporte aí de conhecimento, você vai fazer isso tranquilamente, tá? Com o pé nas costas, você vai fazer isso tranquilamente, tá? Deixa eu te mostrar rapidamente agora a velocidade disso. Eu tô com uma aplicação, eu tô com esse mesmo servidor rodando na minha VPS, né? Eu tenho uma VPS, na verdade, é um Light Sail, tá? É um equipamento alugado lá na Amazon, tá? É a VPS da Amazon, tá? Eles chamam de Light Sail, né? Você poderia ter colocado, eu poderia ter colocado esse servidor Horse dentro de um container, né? Rodar ele como Docker, né? Como container lá na AWS, dentro do EC2, poderia ter usado N possibilidades, tá? Aqui eu preferi contratar um servidor Windows, aqui é um Windows Server 2012 R2, tá? Ele está rodando na Amazon, e é um equipamento que ele está na região do norte da Virgínia, tá? Então ele não está aqui no Brasil. Então a primeira pergunta é, poxa, Adriano, e a latência disso? Como é que é? É rápido, não é? Enfim, né? Então eu vou te mostrar aqui rapidamente como é que isso está funcionando. Eu vou pegar aqui o Postman, tá? Ó, eu tenho ele aqui, esse endpoint, fazendo request. Aqui eu vou pegar só o endpoint do produto, tá? Trazendo o produto aí, bipando ele por código, tá? E eu coloquei um log na aplicação, tá? Então ele vai mostrar linhas, aqui você vai ver linhas aqui sendo criadas dentro desse servidor. Então se eu pegar aqui esse código, ó, ele já foi lá, ele já foi até o servidor, bipou, né? Foi até lá, fez o select, voltou e já está aqui o produto Choquito, tá? Deixa eu ver se eu pego um outro código de barras aqui rápido. Deixa eu ver se eu tenho fácil aqui. Pronto, ó, peguei um outro aqui, ele tá, ó, final 23, eu vou pegar um outro aqui, que é o final 36, vou colocar ele aqui, e vou dar um send, ó. Já foi, buscou e voltou aqui com o pão de forma, tá vendo? Pão de forma banco aqui. Vou pegar o outro novamente, 23, e vou bipar esse cara aqui, ó. Então vou dar um send aqui, ó, já foi lá e voltou, tá? Então, deixa eu até fazer um outro teste legal com você aqui, ó. Vou apertar um pouquinho aqui o servidor, vou dar um runner aqui, né? Vou pegar, puxar esse endpoint para cá, vou marcar só ele, né? Para a gente poder fazer o teste. Então aqui, ó, pegar somente o endpoint aqui do código de barras, tá? Deixa eu desmarcar todos aqui, ó, deselect all, colocar ele aqui, ó, remoto. Ok, colocar ele de lado e vou mandar ele executar aqui, sei lá,
Vou colocar 10 interações aqui, tá? Já é bastante, né? Mas enfim. E vou mandar ele executar, ó. E ele vai fazer pra gente lá os requests ao servidor, tá vendo? Então ele tá indo e voltando numa velocidade muito alta. Eu tô aqui rodando aqui o host, evidentemente, o Postman evidentemente é o meu host, né? E a minha aplicação aqui que está fazendo o meu servidor Horse, que ele está dentro de uma Lightsail na Amazon, tá? Então vou rodar de novo aqui, ó, Run Again. Vamos ver se ele vai de novo aqui, ó. Tá fazendo requests pra gente, tá vendo? Tá bem rápido. Isso porque é uma Lightsail, porque se fosse aí um outro equipamento, tá? Se fosse aí, por exemplo, um container, né? Eu teria ainda mais disponibilidade, mais tranquilidade em rodar a minha aplicação, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Quem quiser entrar em contato e saber um pouquinho mais, a gente vai fazer aí. Você pode entrar em contato através do link aqui embaixo. Tem uma página aí para você poder saber um pouco mais do treinamento, entender como é que tudo isso funciona, suporte, código-fonte, quando que começam as aulas, todas essas informações você consegue pegar aqui na descrição do vídeo, né? É só clicar aí nas informações, tem o nosso WhatsApp comercial também, se você quiser entrar em contato. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse material e isso vai evoluir bastante aí a qualidade dos seus sistemas, beleza? Te vejo então no nosso treinamento, um grande abraço e até mais, valeu!